Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast 7 Fala da Rock7 Produtora. A gente tem uma meta de fazer 10 podcasts esse ano de 2023 e esse aqui é o terceiro episódio. Não sei se vocês acompanharam o nosso podcast aqui no YouTube, mas a gente teve o primeiro episódio falando só sobre vídeo institucional. O segundo episódio foi falando marcas que se comunicam de forma eficiente. E nesse aqui a gente vai falar sobre estratégia de marca. A gente tem uma convidada bem especial, né, Zé? Hoje tão especial que vim até a rigor, entendeu? Para receber uma pessoa muito especial para falar de marca, de construção de marca, de marketing, de branding. Então vai ser um bate-papo muito interessante. Então, já sem delongas, vamos dar o bem-vindos à nossa convidada, Mayara Kosowski. Kosowski, né? Kosowski. É russo? Não, de onde é? Polonês. Mayara Kosowski. Mayara, brevemente apresentando aqui, gente, a Mayara é PhD, né, na área de marketing, ela também é professora na PUC-PR. Além disso, tem uma empresa que faz gerenciamento e estratégias de marketing para marcas. O que é o nosso assunto de hoje aqui, Mayara? A gente vai falar sobre estratégias de marca, conteúdo, enfim, aquilo que realmente engaja o nosso público. Seja muito bem-vinda e eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da tua história, né? Sabendo que tem esse currículo de peso aqui, PhD não é uma coisa fácil, né, pessoal? A gente só passou até a quinta série, né, Zé? Eu sempre achei que PhD é aquele negócio que tinha um sabonete lá, que cuidava da pele, né? PhD, é verdade. A pureza da água, né? A pureza não, da mas água. É muito estudo. Seja muito bem-vindo, Mayara. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Então, primeira mulher no podcast, né? Eu já vi Verdade, os outros, então, primeira mulher, então um prazer realmente. Obrigada pelo convite. Minha história, ela tem um percurso um pouco diferente da maioria das pessoas, talvez. Eu comecei estudando arquitetura, então eu fiz 4 anos de arquitetura, não terminei minha graduação, mas eu sempre gostei das áreas mais criativas, assim. Uhum. E aí me frustrei um pouco com o curso, não era algo que eu queria fazer e acabei querendo ficar um período fora do país para aprender inglês, aprender outra cultura e fui morar fora. Fui morar em Nova York. Então eu morei 4 anos em Nova York, tranquei a faculdade de arquitetura, morei lá. E durante esses 4 anos eu acabei conhecendo muitas áreas diferentes de design. Eu fazia estágio de arquitetura lá em Nova York. Trabalhei com um restaurante também para pagar a faculdade, que eu entrei lá, etc e tal. E acabei que eu fiquei doente. Então eu fiquei doente no final do ano de 2008. E aí tive que voltar para o Brasil por uma série de questões emocionais e tudo mais. E queria ficar perto da minha família, em casa. Morar fora não é fácil. Não é fácil, né? Ainda mais na cidade como Nova York, né? Onde tudo acontece. E eu era bem novinha, né? Então, tinha 19, 20 anos, era muito nova. Verdade. Mas uma cidade como aquela. E aí voltei para o Brasil e o único vestibular que tinha aberto, na época era PUC, por um sinal que eu sou uma filha da PUC, né? Eu sou uma ex-aluna da faculdade que hoje eu dou aula. Que legal. E eu fiz administração lá e logo no primeiro ano eu já comecei a ir para o lado acadêmico. Então eu fazia iniciação científica com um professor que foi meu mentor de carreira acadêmica e fui para a área do marketing. Então eu comecei a trabalhar lá na iniciação científica com varejo. Uhum. E me apaixonei pelo marketing desde as primeiras aulas, assim, era algo que eu adorava. E fiz 3 iniciações científicas na faculdade e já emendei, né, o mestrado não tinha nem terminado a faculdade, já estava fazendo processo seletivo de mestrado. Eu fiz mestrado na Federal do Paraná e logo também depois doutorado. E aí, durante esse tempo de mestrado e doutorado, eu realmente mergulhei na academia, no mundo acadêmico e não trabalhava, né? Eu realmente respirei o mundo acadêmico. No final ali começando o doutorado, na verdade, eu comecei a trabalhar com uma consultoria em Curitiba, que era um pessoal que tinha vindo da Inglaterra, e eu trabalhava de graça, obviamente, né? Mas eu queria aprender o que era uma consultoria, eu me interessava muito por isso. Porque eu nunca me vi sentada numa cadeira, né? Uma carreira de executiva, numa carreira, né, corporativa, porque eu sempre gostei muito de atuar sozinha, né? Sou muito introspectiva, apesar da comunicação, estava conversando com a Ciane antes. E aí eu terminei doutorado e um dia, logo já em seguida, eu tive filho, uma mudança na vida te faz repensar em muitas coisas, né? E aí eu comecei a prestar consultoria para algumas empresas e começou assim, com consultorias de 3, 4 meses e acabou que eles viam que as coisas estavam funcionando, estava dando resultado na estratégia, né?
Então, um grande caso aí que eu tenho, que é uma empresa que eu trabalhei de pasta de amendoim, né? Então, eu fiquei lá, era para ficar 3 meses, eu fiquei quase 2 anos lá. E eu montei desde o time de marketing que tinha na empresa, até sair da empresa depois de 2 anos. O último feito foi fazer o licenciamento de marca para uma nova marca deles, que fez um licenciamento com Turma da Mônica. Então, legal, hein? Foi um Maurício, né? Maurício Souza, Uhum. Foi um estudo que a gente estava fazendo já faz um tempo. Eles tinham um produto, né, que atendia determinado mercado, determinado segmento, e não era o varejo em si, era um varejo bem específico, né, era bem nichado a segmentação. E a gente foi para o varejo com esse licenciamento de marca. E aí eu saí de lá e sempre dando aula, né, na PUC, na FAI. Nunca deixou a área de lecionar? Nunca deixei, assim, é uma área que, como eu tive muitos professores, mentores na minha vida, eu sinto que eu devo aos meus alunos hoje repassar o conhecimento que eu aprendi, né? Que isso mudou a minha vida. A educação, o aprender o conhecimento, né? Mudou a minha vida, né? E aí, quando eu estou nas empresas, eu utilizo absolutamente todo o conhecimento que eu estudei, né? Então, aquela questão, mas você só sabe na teoria. Não, a teoria, muito bem estudada e muito bem aplicada, funciona muito, né? Então, o que eu uso da teoria de mestrado e doutorado, eu uso todos os dias nas empresas que eu atuo. E são empresas de segmentos diferentes e de portes diferentes, mas que a gente vê o resultado, né, do que se via lá num experimento acadêmico, né, com teor acadêmico, e você usar o rigor acadêmico no mercado, na prática ali, no dia a dia. Funciona muito, né? Então, eu sempre estou nesses 2 mundos, no mercado, então atuando com diversos segmentos, desde tubos e conexões até bolsas e... né, tudo é produto. Tudo é produto, né? E serviços também. Sim. E com a academia. Então, eu também tenho a possibilidade de dar aula fora, né? Esse ano eu dei aula no mestrado na França, em janeiro. Agora eu tenho mais 2 viagens praticamente marcadas para a Europa, para dar aula em algumas faculdades lá. E então, o que o inglês me proporcionou lá em Nova York, né? Então, essa abertura, assim... A comunicação universal, né? Mas, Mayara, o que te motiva a estudar as marcas? Porque eu sei que, por um lado de uma empresa, existe a barreira de falar, mas eu vou ter que colocar dinheiro ali para alguém pensar... Gerar valor, né? Gerar valor. Então, em algum momento, isso tem que ser uma motivação sua também, né? E o que te motiva isso tudo? As marcas, elas fazem parte do nosso dia a dia, assim como pessoas. Então, não só o produto, né? Porque produtos sem marcas, eles não dizem muita coisa. Nós compramos produtos porque eles têm marcas. E o que é uma marca conceitualmente, se você for pensar? Ela é um conjunto de crenças e valores criada por determinada organização, porque não necessariamente é só uma empresa. Uma marca pode ser uma marca que não tenha fins lucrativos, né? E é um conjunto de crenças e valores, então, que ela parte muito lá do senso do fundador. Então, já falando, né, um pouquinho de cultura ali, de valores de uma marca. Então, as marcas, elas são fazendo uma analogia com uma pessoa, elas são entidades vivas. Então, não é só simplesmente a simbologia que eu estou vendo aqui, 7 fala. Tem toda uma história por trás disso. Então, elas movem a vida das pessoas no dia a dia. As marcas, elas resolvem muitos problemas. Elas transformam as suas vidas com aquilo que elas fazem. Não só com o produto que elas te vendem ou que você compra. Mas é isso que me motiva. Entender que a construção de algo que não existe, que foi, né, criado do zero, por meio de algumas pessoas, e aquilo ser construído de uma forma tão bem feita que possa mudar a vida de milhares de pessoas. Engraçado você falar isso, Mayara, que eu escrevi, que a gente tem feito bastante tráfego aqui na empresa, né? E aí eu escrevi uma pequena publicidadezinha pra gente brincar aqui, que fala exatamente isso que você tá falando. Eu coloquei até referências aqui, ó. Eu coloquei aqui, são frases, né? Ó, grandes empresas marcaram épocas. Eu coloquei Apple 2007. Isso. Pô, a Apple marcou uma época em 2007 quando ela lançou o iPhone. Né? Ela mudou a geração. A nossa vida.
Ó, revolucionaram a maneira em que vivemos. O Uber também, Isso. né? 2014, quando ele foi fundado, cara... Aí tem outra aqui. Influenciaram naquilo que vestimos. Por exemplo, o Kurt Cobain lá da banda, ele usava o Adidas, o Corsair lá, o Converse, né? Converse. Cara, a galera só queria usar aquele tênis na época e tal. E o Airbnb, né? Fizeram parte da nossa história. Então, assim, realmente marcas, elas estão enraizadas em toda a mutação que a gente tem hoje na nossa sociedade, né? E elas são completamente dinâmicas. Então, elas se adaptam. Você falou de Converse, né? All Star. Olha quantos anos que ele está no mercado, né? Chuck Taylor. O mesmo produto. E ele se adequa a essas diferentes mudanças de gerações, que são mudanças comportamentais, mudanças muito rápidas, não perde a sua essência e continua transformando a vida de muitas pessoas. Porque não é só o tênis pelo tênis. Ele é uma representatividade de quem você é. Sim. Né? Eles... Vans, né? Isso. Que é dos skatistas. Exatamente. A galera usa porque quer se ser identificado como uma pessoa do skate, descolado e tal. Isso é muito legal. Agora, como fazer essa gestão, né? A gente tá falando já da cultura, como a gente, né, se expressa utilizando um tipo de roupa ou não. Mas como a marca consegue identificar esses valores, né? E como é que as pessoas fazem essa gestão da marca, né? Então, existe um processo para você compreender realmente a marca. Eu sempre parto do princípio de estudar realmente os valores da marca. Valores é tudo aquilo que você não pode abrir mão em tudo que você faz na marca, seja com qualquer nível de stakeholder, com qualquer nível de relacionamento que você tenha. Então, se você tem esses pilares, esses valores fundamentais que você não abre mão em nenhum tipo de negócio, você consegue ter uma marca bastante consistente. Isso é legal. Então, eu sempre dou o exemplo de Lego, né? Lego é uma marca que também está há muitos anos no mercado. E em tudo que ela faz, ela vai usar criatividade, ela vai utilizar design, ela vai utilizar, né, um pensamento ali que você tem, um raciocínio que você tem que utilizar, seja num filme que ela faz, seja em qualquer parceria que ela faz, ou seja num novo brinquedo que ela faz. E não é um brinquedo somente para criança. Você tem o Technic lá, você tem, né, até para crianças grandes. Né? Para crianças grandes. A gente é criança grande. E você vai construindo a marca em todas as fases de vida de um consumidor. Então, você entender o que a marca é e ela representa para os consumidores é o aspecto fundamental para qualquer marca dar certo. Se você não sabe nem quem você é, não tem como você mostrar quem você é. Sim. Então, é um mergulho qual que é a sua missão? Por que essa marca existe? Tem muito a ver com propósito também. Sim. Então, a marca é um exercício bem simples que eu faço ou em sala de aula ou com cliente. Então, se você não tivesse que ter lucro com essa marca, ela existiria por quê? Ela não existiria. Então, talvez não faça sentido. Ela não tem propósito, entende? Então, não é só o propósito lá pensando, né, num nível social. Não é exatamente isso. É um propósito de razão de existir, de mudar a vida das pessoas. Como seria a vida das pessoas hoje sem Uber? Ela muda a vida das pessoas. Com certeza. Como seria a vida das pessoas sem a comunicação, sem o WhatsApp, ou sem qualquer outra empresa que faz parte do nosso dia a dia. Reflete quem nós somos, né? Legal. E é um mergulho para dentro de nós mesmos, realmente para buscar essa essência. Pô, por que a gente existe como empresa? Isso. É o para quê e o porquê, né? Por que você existe, para que você existe. Eu anotei aqui, ó, valores então, né, pessoal, vai anotando aí também. Valores então, acho que a primeira é um pilar, né, importante, e junto ao valor é o propósito. O propósito, exatamente. Bacana. Agora, como ter uma marca autêntica? É isso, né, valores e propósito. Isso já gera autenticidade? Não é o suficiente, né? Então, primeiro que a autenticidade ela é muito confundida somente com um sinônimo de que é algo original. E a autenticidade ela tem um peso muito maior do que simplesmente ser original, tá? Ela carrega em si uma série de dimensões que a gente chama, né, que não é uma única dimensão, bonito ou feio, né? Ela tem uma dimensão uma série de dimensões, por exemplo,
Design faz parte da autenticidade. Então, a gente tinha dado o exemplo de All Star. Tem um design diferenciado. Verdade. Né? Porsche, né? Porsche tem um design muito específico, E 911. reconhecido em qualquer época E é em diferente de qualquer modelo. carro. E aquele Mas modelo, você sabe que isso é que bem Porsche. autenticidade mesmo. E a questão do design. Mas a empresa nunca mudou o design de acordo com a mudança de gerações? Mudou, ela inovou, mas ela continua mantendo os seus valores, os seus princípios. E geralmente é o princípio de fundador, né? Ele tinha uma visão de mundo e ele geralmente vai se perpetuando quando a marca é autêntica, né? Eu tenho um exemplo de uma marca que nunca mudou o design nem o seu produto há mais de 30, 50 anos. Qual? Palitos de dente Gina. Olha só, completamente autêntica, né? Não mudou o design da embalagem, não mudou o produto. Nem logo, nem nada. Nem logo. Exatamente. Logo, então, o palito é o palito e desde quando eu era criança eu lembro com aquela mulher. Eles, inclusive, fizeram uma reportagem com a Gina, que eu acho que ela está viva até hoje, que fez lá a foto, que se tornou parte da embalagem. Que legal. Então, mas é uma empresa autêntica, uma marca autêntica. Isso que você está falando, Rodrigo, é a consistência. Então, você se mantém consistente sempre. Então, importa o design, sim, importa a consistência, importa como você vai comunicar tudo isso. Então, não adianta eu falar, eu sou autêntica, não é isso. Você tem que se mostrar autêntica e comunicar os teus valores com o teu consumidor. Então, você tem que ter um fit, você tem que se adequar justamente à tua linguagem, comunicar quem realmente quem você é, quem são os teus valores, né? Então, tem toda uma questão de reputação, você se manter estável, não importa o que aconteça no ambiente ali da sociedade, pode ser uma crise, pode ser uma pandemia, pode ser uma guerra. Então, você se mantém estável com os teus princípios e valores, independente do que quer que aconteça ali no restante do mundo, né? Muito legal. Poxa, que muito bacana. Legal. Esses são alguns dos aspectos e tem muitos mais, né? Mas esses já dá para a gente ter uma noção do que faz uma marca autêntica. Sim. Legal. Né? E falando um pouco dos novos loucos anos 20, porque a gente realmente vive os anos 20, não é 1920, pessoal, é 2020 daí em diante. Uma era de comunicação de crescimento exponencial absurdo. Não é? E como se destacar nesse mundo em busca de atenção, nesse universo doido que hoje é a comunicação e a gente se destacar. Então, assim, vamos pensar primeiro nessa questão de quantidade de estímulos que nós temos diariamente. Demais, então, né? Meu Deus. Muito estímulo. E marcas, num dia, a gente vê entre 4 a 10 mil marcas por dia. A gente recebe estímulo de marca neste padrão, 4 mil a 10 mil. Nossa. Pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do dia que é. Mas geralmente é esse padrão aqui. Que bizarro. E aí você para, mas será que é verdade? Aí você vê quais são as marcas que fazem parte do seu dia a dia. Na sua casa, você abre o seu celular, a quantidade de aplicativos que tem, tudo que você come. Se você vai ao supermercado, você vê uma infinidade de marcas. Os carros na rua. Os carros na rua. Tudo então, é marca. Tudo que está aqui permeando a gente nesse momento tem uma quantidade de marcas. Então, como você vai se destacar perante tudo isso? Então, no nível da comunicação, a comunicação mudou bastante no sentido de que eu vejo muito mais hoje a comunicação como uma construção. Então, uma construção de relacionamento. Legal. Então, por quê? O consumidor hoje ele tem voz, ele consegue se comunicar com a marca. Nós temos, né? Deixou de ser só o passivo para ser o ativo, cornetar e reclamar. Né? Então, o consumidor ele é tão poderoso nesse sentido que ele tem essa capacidade de interagir com a marca. E aí, o que muda? Então, antigamente, lá nos anos 90, 1990, 1980, a comunicação na TV. Então, comunicação em massa, com audiências aí espetaculares em determinados programas, em determinados momentos do dia, as pessoas estavam sentadas naquele lugar assistindo aquele tipo de programa. Hoje em dia não é assim. Você não sabe mais onde as pessoas estão, mas elas têm o acesso no celular, na palma da mão. Então, não simplesmente chegar com uma quantidade de informações momentânea, como era a televisão antigamente, vai resolver alguma coisa. Você não vai colocar o teu esforço de comunicação em um momento só. Você não vai dar aquele pico de comunicação como era antigamente. O mais importante para se destacar é você construir um relacionamento com linguagens apropriadas para cada tipo de público. Então, se eu tenho os veículos de comunicação hoje, que por um lado eles são muito acessíveis para as pessoas,
que você consegue comunicar qualquer coisa hoje e ter um poder de visibilidade que não tinha antigamente. Sim. Né? Por outro lado, ele exige que você crie algo que seja adequado a um público. Como que você chama a atenção de alguém? Você tem que entender quem está do outro lado. Então, você se destacar primeira questão, quem está do outro lado? Saber que sempre tem uma pessoa do outro lado. Então, tem o celular, mas tem uma pessoa atrás que está olhando o celular. Por mais que a gente tenha uma série de automações, a gente tem uma pessoa do outro lado que recebe essas informações, né? Então, você entender o momento de cada um no dia, essa pessoa está onde naquele momento? Então, ela está no trânsito, ela está em casa com a família, ela acabou de ter um dia de trabalho, né, pesado, ou ela está no lazer. Então, você tem que entender essa rotina, esses hábitos do consumidor para chegar com a comunicação perfeita nela. Eu tenho um né? exemplo muito legal, Mayara. Uma vez eu fiz um curso de criatividade com o Murilo Gun. Ele mora até em Florianópolis hoje em dia, né? E ele pegou um nicho específico. Olha que interessante. Ele publicava a publicidade dele na hora do Fantástico, no YouTube. E aí a pegada dele, ele falava assim, você que tá com a síndrome da vinheta do Fantástico, que tá acabando domingo, segunda-feira tem pesado. E ele pegava esse público que tava com essa síndrome da vinheta do Fantástico e falava que ele não precisava ficar daquela forma. Entendeu? Uma pessoa que vai segunda-feira trabalhar, ela tá triste, ela tem que mudar de vida, entendeu? Ela tem que fazer outra coisa. E aí, na época eu tava com síndrome, mas eu achei tão interessante a publicidade dele que eu procurei saber do curso dele e acabei fazendo, né? Claro. Então, ele interagiu de uma certa forma, né? Isso. Ele se relacionou com o público que estava com essa síndrome, né? E ele foi objetivo ali, Exatamente. né? Chamar a atenção para entregar a mensagem. Isso. E você se colocar no lugar do outro mesmo. Porque as marcas esquecem quando a gente está no nível corporativo de decisão. Então, você tem que decidir estratégia, você tem um orçamento ali para o ano inteiro para provisionar e você tem que escolher as ações que você vai provisionar para determinado momento. E você esquece que existe um consumidor que tem desejos, tem necessidades, né? Então, nesse caso, você vê um desejo de mudança. Ele chegou com o curso, ele queria transformar a sua segunda-feira, ou a sua vida, ou a sua semana. Ele entendeu exatamente aquele momento, ele se colocou no lugar. Provavelmente ele já tinha passado por isso em algum momento, né? Com certeza. Então, e se ele não passou, ele tem que pesquisar, ele tem que conversar, tem que saber quem que é o consumidor. E hoje, esse nível de a gente ter a informação tão acessível, é mais fácil de você entender quem que é teu cliente ou teu possível cliente. Porque ele mesmo vai lá e fala na rede social o que ele gosta, o que ele não quer, o que ele quer. Então, é muito mais fácil nesse sentido de você interagir também com o cliente. Você interagir de forma autêntica e espontânea. Né? Agora sim, Mayara, como é que esse gestor de marca, seja ele grande ou pequeno, como é que ele vai conhecer o público dele? Porque a gente sabe que são grupos, massas, né? E como é que ele faz uma pesquisa? Como é que ele... É tão difícil hoje, né? Implementar, às vezes até caro, né? Fazer pesquisa. Sim, é caro. Quais são as alternativas que hoje tem para... Existem algumas alternativas aí, depende também, obviamente, do tipo de empresa que a gente está tratando. Mas independente de porte, de empresa, de produto que ela vende, né? Para você conhecer melhor o consumidor de uma forma que não seja tão rasa, né? Que não seja tão superficial, você tem que fazer uma pesquisa qualitativa, que é uma pesquisa mais de conhecer simbologia, de conhecer hábitos, etc e tal. Então, existe um tipo de pesquisa que é o grupo focal, né? Você coloca várias pessoas numa sala, vários consumidores, com mesmas características parecidas, e você joga determinado assunto que você queira descobrir. Então, você vai lançar um produto novo e você conversa durante 3, 4 horas com pessoas com mesmas características sobre determinado produto. Mas não exatamente o que você acha desse produto. Você vai perguntar uma série de perguntas anteriores, perguntas bem feitas, né? Então, como que foi hoje, digamos que você vai lançar um suco. Então, como foi teu café da manhã hoje? Não tomo café da manhã. Mas você comeu alguma coisa? Então, você começa a jogar perguntas em que você situa essas pessoas num nível, né, de consciência ali, coletiva, em que eles vão contando todos os hábitos diários, hábitos, estilo de vida, e que em determinado momento te geram insights que você vai descobrir em que momento que você vai colocar, ou que momento que você vai desenvolver aquele produto para a pessoa. Então, isso pode ser feito num nível gigantesco de uma grande corporação ou num nível
menor, de uma empresa que tem 5 funcionários. Então, é uma questão de você ouvir o teu cliente, sim, colocar um grupo de clientes que você imagina que vai ser o grupo de clientes que se adequa ao teu produto e extrair informações que ele não diria numa pesquisa, por exemplo, num questionário online. Né? Então, ele não vai dizer ali algumas coisas que ele diria numa conversa de uma forma mais espontânea. Nossa tarefa tá árdua, então. Que é um 10 grande diretor de marketing numa sala perguntar se vídeo faz sentido. Mas é um grande laboratório, é um não é? laboratório. A gente faz em laboratório, por sinal. Sim, né? e isso deve custar bastante dinheiro para fazer. Sim. Porque, inclusive, hoje, todo mundo vai em busca de resposta, de saber se o produto ou serviço é legal. E às vezes a gente é tão bombardeado por pesquisas de internet que tu fala, cara, eu não quero responder, você que se vire de outro jeito. E já criou uma certa resistência quando ou por telefone, ou te mandam por e-mail, ou nas redes sociais, uma pesquisa rápida aqui. Eu sei o quanto é importante para a empresa, entendeu? Mas do lado do consumidor, porra, lá vem outra pesquisa para eu responder, entendeu? Como equilibrar isso? Né? Você tem a informação do consumidor, mas sem ser invasivo. Isso. Como? Essa que é a grande pergunta. E assim, você pode fazer sutilmente, aí não tão com um rigor acadêmico, um rigor nesses aspectos de protocolo, mas as redes sociais, elas são um grande espaço para você fazer esse tipo de pesquisa. Então, se você usa lá uma rede social, como o Instagram mesmo, você tem uma série de seguidores fiéis, ou pessoas que assistem teus stories, por exemplo, e você joga perguntas ali que vão mudar, talvez, o teor do teu produto. E aí tem muita questão de dar voz para o consumidor, vamos lançar um produto, a gente precisa da sua participação. Você prefere a embalagem branca ou preta? Então, você dá a voz para o consumidor até mesmo na coparticipação de criação de um novo produto. Bem legal então, isso aí. Saber perguntar também. Eu vejo que a pesquisa... A minha esposa tem uma loja de semijoias e hoje eu estava criando algumas ações para que ela pudesse performar independente de datas, né? Porque o varejo fica muito... suscetível a Dia dos Namorados, Dia das Mães e tal. E aí você me deu uma ideia boa, porque a gente falou assim, a gente não poderia, em vez de dar um desconto, dar um brinde, tipo, sei lá, ela vende semijoias, pode ser um gloss, ou pode ser um pratinho de joias, ou pode ser um creme para as mãos e tal. E acho que é legal isso, né? Perguntar para o consumidor, falar assim, o que é que você prefere, né? Ser mais do gloss ou do creme, né? E aí ele se sente até parte daquela venda, né? E olha que legal, ontem a gente estava conversando um pouquinho sobre marca e a Mayara trouxe uma história bem interessante de uma marca de imóveis de luxo, tudo, e que às vezes de brinde davam uma bandeja de prata de 5, 6, 10 mil reais para o cliente e, receber uma bandeja de 5 mil reais, né? Mas mudaram a estratégia, simplificaram e assim que era entregue o projeto, a pessoa recebeu um bolo de fubá. Quentinho. Bolo de fubá quentinho. Porra! É genial, porque é a experiência. Porque a bandeja de 5 mil, se você quiser lá, você vai lá e compra, entendeu? Sim. Agora, um bolo de fubá, a lembrança, o cheiro, a experiência que isso vai criando no primeiro ambiente que você contratou, eu achei isso fantástico. E era geralmente a cozinha que era entregue, então depois estava tudo pronto, tudo ok. Chegava realmente esse bolo, não necessariamente no dia que foi montado, mas chegava em algum momento logo depois esse bolo de fubá quentinho, quando a decisora de compra, a consumidora, comprou a cozinha. Era a cozinha, né? Provavelmente devia ter um bilhetinho, né? E aí o que acontecia? A bandeja de prata, ela comprava, e ela já tinha vários produtos assim. Então não fazia diferença ela ter mais uma bandeja de prata ou o que quer que seja. Mas o bolo, ele selava justamente a relação do consumidor e trazia... Quem nunca comeu um bolo de fubá, Memórias né? afetivas, a cozinha, a família, a união. Então, aquilo gerava, né, um aspecto mais hedônico ali, de prazer, de inspiração, de memória, que é diferente da bandeja de prata. A bandeja de prata você guarda, esquece e nunca mais lembra. Quem que me deu? Né? Eu vou mandar bolo de fubá para meus clientes. Não, inclusive, nós temos uma ação... a gente fez uma ação muito legal muito agora. legal, mas uma que
já está mais de um ano também engavetada, porque ela vai sair no momento certo, que é do nossa caixinha mágica. Né? Não, a gente já fez algumas ações aqui. Dia do cliente, né? A gente mandou para todos os nossos clientes um kit bem legal de um café, inclusive um colaborador nosso aqui que tem uma empresa de café, com o squeeze, com as amêndoas, um negócio assim. Cara, eles postaram no Instagram, fizeram uma propaganda de graça pra gente. Assim, isso cria a reputação da empresa. E cria também um ritual de marca. Muitas marcas que mandam lá o press kit, né? Eles mandam quando vão lançar algum produto. O press kit, ele faz parte desse relacionamento. Então, as pessoas já esperam aquilo lá. Então, consumidores-chave ou até influenciadores, né? Então, as pessoas querem ver o que será que eles inventaram agora. Então, cria esse ritual de expectativa de um lançamento de um produto, por exemplo. E olha que legal também, Mayara. A gente recebe alguns presentes aqui de pessoas que querem fazer negócio com a gente. E recentemente eu recebi um kit com várias comidas orgânicas, assim, bem legal. O que era? O cara, ele instala um supermercado dentro da empresa. Então, você coloca um supermercadinho aqui, a galera consome ali a preço de custo e come pipoca, faz esse tipo de coisa. Aí, pô, fiquei tão interessado que eu liguei para ele para adquirir o sistema para colocar aqui na minha empresa. Só que ele falou, Razia, infelizmente na sua empresa não dá porque tem que ser acima de 100 funcionários. Aí eu falei, cara, então para que você mandou para mim, né? Aí ele falou, não, para você conhecer a minha empresa, quem sabe você tem amigos empresários, você pode indicar. Eu achei legal que ele não me viu como cliente, mas me viu como um micro-influenciador numa região de empresários, entendeu? Isso eu achei legal também. Coisa que a gente não enxerga, né? Às vezes a gente pode conquistar uma pessoa que tem, sei lá, não é diretor de marketing, mas ela influencia outro diretor de marketing. Vai estar falando de você para outras empresas, né? Isso que é a construção da reputação. Que, inclusive, falando de reputação, por que as marcas devem se preocupar em construir uma reputação ao invés de só pensar em vender a qualquer custo? Nossa, pergunta excelente, né? Então, vamos pensar o que é a reputação, né? Então, o que é a reputação antes de qualquer coisa? Ela é uma consistência de posicionamento perante algo. Né? Então, se você pensar no Rodrigo ou no Razia, quem são vocês dois? Vocês têm uma reputação? Eu não estou julgando que boa ou ruim, mas tem uma reputação, tem uma história que ela pode passar por algumas crises ou não. A gente vê crises de marca ou crises de pessoa como marca pessoal. E a consistência, né, entre a imagem, entre os valores e a imagem, entre o que você tem e o que você passa para essa pessoa, né? Então, a reputação é o que gera a consistência da marca a longo prazo. E o que sim, né, você vender a longo prazo é muito mais sustentável, muito mais interessante do que você simplesmente vender com um pico ali. Pensar, né, numa venda momentânea, numa venda bem pontual, específica, vende, de repente é esquecida. Quando você tem uma reputação boa a longo prazo, você não é esquecida a qualquer custo. Não chega outra marca e toma o seu lugar, porque você está muito bem posicionado. Então, muitas vezes, quando você tem uma reputação, você é aquela marca que, quando você vai ao supermercado, você é o nome da marca que está na lista do supermercado, não é o produto. Tá? Isso é reputação. Isso é reputação, isso é construção de marca. Bombril. Né? Não, cara. Tu não vai botar falha de aço. Esses dias eu fui no supermercado. Olha que curioso. Esses dias eu fui no supermercado com meu filho, tem 8 anos. Sim. A gente foi na sessão de limpeza. Aí eu falei, vamos comprar sabão em pó, filho. Ele falou assim, compra Omo, que Omo é bom. Olha Aí eu falei, de onde você tirou isso? Ele falou, não, eu vi no YouTube que Omo é bom. Quer dizer, a Omo tá entrando na cabeça das crianças também. Mas é isso aí. Pra influenciar os pais, cara. Justamente. E é bem importante também, pensando em lançamento de qualquer produto, né? As empresas se preocupam, com matéria-prima, com a produção ou o serviço, né? Mas esquecem de comunicar, esquecem do marketing. Então, na introdução de um produto, um serviço no mercado, é a fase que você mais tem que gastar com a comunicação e com o marketing. Então, no mercado que vocês estão, por exemplo, as empresas que vão lançar um produto novo, elas têm que mostrar isso de uma forma completamente assertiva no início, na introdução desse produto no mercado. O que acontece depois? O produto vai para a gôndola ou o produto está na loja e ele não está vendendo. Aí as pessoas correm atrás do marketing. Não é assim, né? Então, você coloca um esforço no início, vai construindo, vai criando essa reputação e é a marca que vende. Né? Você não compra um produto só pelo atributo do produto, você compra pela marca. Na confiança ou na identificação que a gente já falou, né? Que você gera identificação com os teus valores de novo.
Então, você compra a Apple porque você acha que ele é funcional para você, ok. Mas ele te gera uma série de sensações e emoções que outra marca não gera. E aí vem desde a embalagem, que você abre, tem o cheirinho específico da Apple, até o barulhinho que você abriu o computador, né? Eu consigo pensar agora qual que é esse barulhinho da Apple, até como as pessoas te veem no teu dia a dia. Então, quem tem Apple anda assim, né? Ela é que nem o Red Bull. Você tem orgulho de mostrar. Exatamente. O Red Bull, por acaso, ontem eu estava dando aula de marketing digital. E aí eu conto sempre o caso da Red Bull. Red Bull é uma construção de marca o tempo todo, desde que ela foi lançada no mercado. O fundador da marca, né, ele era do marketing. Então, na verdade, a Red Bull eu sempre falo que é uma empresa de marketing, não é um produto. Não é um energético, E aí eu desafio qualquer pessoa que está nos vendo agora a entrar no Instagram da Red Bull Brasil, e olhar quantas vezes a lata de Red Bull aparece no feed. Depois vocês vão olhar, vocês vão me dizer. Tem lá 9.000 publicações, você não vai olhar, não vai ver a lata de Red Bull. Que bizarro, né? Porque eles não são um catálogo. Ele vai ver, então, o esporte, ele vai ver o esporte radical, ele vai exemplificar o que é o Te Dar Asas. As coisas mais loucas que eu já vi com o esporte é Red Bull. Os melhores do mundo esportista estão com os caras, né? Eles ganham em tudo. Exatamente. E falar em ganhar, vocês que são do mundo, né, do automobilismo aí. Então, essas sensações, né, na Fórmula 1, por exemplo, existe um experimento, e olha como a academia encontra agora o mercado, né? Tem um experimento em que eles testam um videogame com um carro de corrida com a marca Red Bull. Isso é um experimento de anos, tá? Faz muitos anos. Um carro de corrida com a marca Red Bull e um carro de corrida sem a marca. Então, digamos, Razia e Rodrigo estão jogando o videogame. Toda vez que o Razia jogar com o Red Bull, ele vai ganhar. Toda vez que ele jogar com um carro que não tem a marca Red Bull, ele perde. Ou seja, a marca ela foi construída tão fortemente que ela te dá aquele poder, ela te dá aquela transformação real, porque você te empodera mesmo. Te empodera mesmo, sabe? Então, essa transformação, e olha a construção, quantos anos que a Red Bull está aí, né? Então... Não, eu digo por mim mesmo, na época que eu era piloto profissional, né, os pilotos que eram patrocinados pela Red Bull, a gente já viu o cara, tipo, esse cara é muito fora da curva, porque se a Red Bull viu nele algo, é porque realmente ele é fora da curva. Mas você também já fez parte, né, da equipe Red Bull, né? Sim. Então, E até mesmo na conveniência, quando você vai lá, dependendo com quem você esteja, tá lá, Red Bull, R$15. Sim. Aí tá lá uma infinidade de outros energéticos. Cara, pode ser por menos nem da olha metade, preço, né? Você vai no Red Bull. E sai assim, né? Exatamente. E assim, e olha só, eu sou muito também do detalhe, né? Eu sou uma pessoa muito de percepção, de observação. Você pega a lata, você pensa na lata, ela tem uma série de detalhes, né? O lacre, ele tem o desenho, né, do touro. Isso foi inovação deles. Deles. Então, é o detalhe que faz a diferença na construção da marca. Por outro lado, eles criam, né, um Instagram ou patrocinando essas equipes ou tendo as próprias equipes, mas eles continuam ainda com a ativação de marca. Então, por exemplo, lá na PUC, quando eu estou dando aula, muitas vezes chega o Mini Cooper com aquela lata atrás gigante e eles estão distribuindo sample, né, estão distribuindo amostras para os estudantes que estão ali. Tá? Então, eles ativam a marca em determinado momento, por outro lado, eles constroem a marca perene. Né? Então, a comunicação ela tem esses dois aspectos e vem muito da estratégia. Vale a pena só eu ativar uma marca ou eu construir um relacionamento muito forte, né? Então, você tem que pensar nesses dois aspectos também. E uma curiosidade, você pode ver na latinha, tá lá, Red Bull é de Itajaí. E se não tiver, é porque é pirata. Mas porque a distribuição maior é aqui, né? Eu fiquei surpreso e orgulhoso também, né? Red Bull é de Itajaí, nego. E Mayara, e quais os passos que uma empresa deve seguir para construir uma marca forte? Tá. São alguns passos, né? E primeira coisa é baixar o nível de ansiedade. Você não constrói nada de um dia para o outro. Isso é difícil, baixar o nível de ansiedade do empresário ou do CEO ou de quem quer que esteja nesse âmbito é bem complicado. Eu sempre tenho esse papel lá na empresa, né? É a mesma coisa uma flor.
Então, coloca hoje, planta a semente hoje, espera amanhã ela estar florindo da forma que você queria. Não vai acontecer. Se acontece, provavelmente ela é artificial, né? Aconteceu algo que não é natural e ela vai durar menos tempo do que uma outra flor que teve o seu momento, seu ciclo, né? Que foi alimentada todo dia, que foi regada todo dia. Então, o passo principal, eu vejo de cara, assim, calma. Reduz a tua ansiedade antes de qualquer coisa, tá? E aí defina exatamente o que você quer ser, onde você quer chegar como marca. Então, você quer ser uma marca que vai ser usada no dia a dia? Você quer ser uma marca que vai transformar a vida de uma família? Né? Volta para o propósito, tá? Então, você pensa, né, no propósito inicial e você vai criando todos os aspectos que saem lá de as diretrizes estratégicas, missão, visão, valores, propósito, diferencial, e você constrói uma equipe, né, um conjunto de colaboradores que conversa a mesma língua que você. Em absolutamente tudo que você vai comunicar, você tem que mostrar tudo isso, os teus valores, né? Isso é importante, né? Qualquer coisa que a gente vá, seja o vídeo que a gente faz, a foto, tudo, tem que estar comunicando os valores. É algo que as pessoas não prestam atenção. Fala, vou fazer marketing, vou fazer um panfleto aqui, não sei o quê. Cara, esse panfleto tá te comunicando. Exatamente. Os seus valores, o que você acredita. Que você então, a comunicação é muito importante mesmo nessa área, né? É a mesma coisa assim, você trabalha com uma empresa de limpeza. Aí você vai na empresa, vai visitar a empresa e vai ao banheiro, o banheiro tá todo sujo. Mas comunica, né? Comunica, né? Uma forma bem simples de pensar. Então, você tem que constrói lá essas diretrizes estratégicas, você pensa qual que é o tom de voz que essa marca vai se comunicar. Por quê? Fazendo analogia com as pessoas, né? Uma pessoa, um ser humano, ele tem personalidade. Então, ele fala, ou, né, de uma forma mais divertida, ou de uma forma mais séria. E as pessoas que são amigas, que conhecem, que gostam, que se relacionam com ela, tem algo que faça se conectar com ela. A marca tem que ser assim. Então, não adianta dizer que ela é séria, uma marca séria, e ela conversa num tom de voz completamente divertido. Verdade. Né? Então, o posicionamento como um todo, ele vai desde a criação, a fundação, mas a comunicação... Então, se eu digo que eu vendo excelência e qualidade, aí eu pego um vídeo feito ali na esquina, não vai dizer que eu vendo qualidade. Não vai comunicar. Aí eu pego o Rockset, coloco lá, comunica qualidade. E isso pode confundir, inclusive, o consumidor, exatamente. Né? Você fala de qualidade, fala de um monte de coisa. E depois, quando você entrega, não é aquilo, o cara fala, pô, então eu fui enganado, né? É aquele comercial de plano funerário que tem lá a pessoa feliz. Exatamente. Confunde, então, né? Você primeiro tem que olhar para dentro, construir de dentro para fora, né? O passo número 1. Baixar a ansiedade, constrói de dentro para fora. E aí você pensa em todos os aspectos de comunicação mesmo. Eles têm que convergir, eles têm que conversar. Então, qualquer ponto de contato com o consumidor, ele tem que representar o mesmo porquê. Se é um e-mail, se é uma ligação, se é um outdoor, se é o marketing digital, em todos os aspectos eles têm que comunicar a mesma personalidade, o mesmo tom de voz, a mesma missão e o porquê de a empresa existir. Né? E eu vou estender a pergunta também para a área de serviço, porque nós somos uma empresa de serviço, né? Como construir uma marca de serviços que tenha força no mercado. Por quê? Hoje nós somos vistos o que a gente produz de fato como uma commodity, que é vídeo, né? Hoje você abre o Instagram, é vídeo, tudo é vídeo, e as pessoas acham que é simples e que tudo é fácil de fazer. Mas não é. Para produzir, por exemplo, esse podcast, tem uma equipe de 3, 4 pessoas, a Mayara foi maquiada aqui, então, tem todo um preparo para ter qualidade. Até um podcast como esse aqui, você vê podcasts ruins e você vê o nosso com excelente qualidade. Como é que a gente consegue produtificar serviço, né, Mayara? Então, o serviço ele tem algumas características, né? Que uma das características de serviço é ele ser intangível. Então, justamente, né, algo que você não pega. Então, essa xícara é tangível, é palpável. Sei quanto que custa, exatamente. Né? Outra característica é a inseparabilidade. Então, você muitas vezes não separa o produtor do produto. Então, você não consegue separar o cinegrafista do vídeo, você não consegue separar o cantor do microfone, né? Então, o serviço ele é inseparável também. Verdade. Você não consegue estocar serviço. Você não tem uma padronização, por quê? Porque ele é intangível, né? Diferente de um produto. Então, o quanto mais você conseguir
tangibilizar todos os aspectos, desde o primeiro momento de encontro do teu futuro cliente ou do teu cliente até o momento final de uso, ou até mesmo descarte, seja o que quer que seja o serviço, é o mais importante. Você tangibilizar, você dá, né, prover materialidade para aquilo. Então, vocês são uma produtora de vídeos, aonde que começa o teu primeiro contato com o cliente? Então, você tem que traçar toda essa jornada com um consumidor ou um cliente, porque não necessariamente você trata com o consumidor todo o tempo. Às vezes você trata com o consumidor, às vezes você trata com o cliente, ou às vezes ele é a mesma pessoa. Né? Sim. Então, você tem que traçar todo esse caminho e aonde você conseguir esse espaço, por exemplo, é a tangibilização da Rock7. Ele tem que condizer absolutamente com toda a missão de vocês. Criar uma experiência, um caminho de experiência. Uma experiência, um caminho de experiência. Desde do nosso cliente ser atendido, que hoje a gente tem um pouco dessa jornada, um processo, ele já ser atendido de uma forma diferenciada, ele vê valor de como ele está sendo atendido, de como ele está sendo tratado e tudo mais, né? Não é uma tarefa fácil. Mas você pensa, quem está de fora consegue ver de uma maneira melhor, né? Então, os detalhes vão fazer toda a diferença. Então, na van que vocês usam, tem uniforme que condiz com o que vocês estão dizendo, falando, com tua missão? Né? Como que é todos os aspectos de absolutamente tudo que comunica a Rock7? Ela faz sentido no brinde que vocês dão para o cliente? Então, se você comunicar a qualidade, você dá um produto lá, uma parte que está errada, um adesivo que está caindo. Né? Então, todos os detalhes eles vão fazer diferença no serviço. Só você pensar no hotel, né? O hotel, ele tem uma série de detalhes que fazem a experiência ser diferente. Então, seja, né, a maciez da cama, tudo. Seja o cheiro que está no banheiro. Eu sou um heavy user de hotel, Mayara, eu posso falar bem disso. Realmente, o hotel ele é um produto, mas ele é um serviço no final das contas, né? Serviço. E é classificado por estrelas. E realmente dá para perceber a diferença da mesma estrela ou até da mesma rede, um administrador faz melhor que o outro. Exatamente. E aí a dificuldade do serviço é porque ele é feito, o desempenho é feito por pessoas. Por pessoas, eu sempre falo isso. Então, você tem que tratar como? Aí a questão do endomarketing, você tratar de dentro para fora é o que mais importa. Então, você tem que criar um time muito forte com a cultura da tua empresa. Porque ela tem que ser a representatividade do Razi, ela tem que ser a representatividade do Rodrigo. Se eu falar com qualquer que seja, né, um colaborador da empresa, eles têm que representar os valores que vocês têm como fundadores. Verdade. Né? Isso aí realmente tem que estar Essa cultura é uma coisa que a gente vem trabalhando nos últimos 2 anos forte aí, né, Zé? Com várias ferramentas internas para alinhar todo mundo para o mesmo rumo, né? Exatamente. Todo mundo remar para o mesmo lugar. Exatamente. Eu sempre falo, é muito mais fácil programar uma máquina lá de leite condensado, ela faz, e aí você faz marca, design e tal. Mas aqui são pessoas, né? Lidando com o cliente, produzindo o vídeo, depois o vídeo volta, são outras pessoas. É tudo com pessoas aqui, né? E assim, nós somos uma produtora, então o nosso trabalho contar histórias por meio do audiovisual. Sim. Então a gente tem a parte criativa, o intelectual, mas estamos no setor de serviço. E às vezes, como o Razia mesmo falou, é difícil a gente agregar valor no nosso trabalho, mas você já deu um caminho de agregar valor na empresa, na experiência. Isso. O serviço você vai encontrar em qualquer outro lugar, mas a experiência que você vai ter dentro da Rock7 é o que vai dar o valor para a marca Rock7. E não só dentro, depois que um cliente ele faz um vídeo com vocês, e ele vê o resultado que aquilo tem, que se ele fizesse com a produtora ali da esquina, ele vê a diferença no depois também. Não é só durante o processo. Né? Então, o que as pessoas vão dizer, como elas vão falar sobre aquilo, é um processo transformacional o serviço. O que era antes, o que era depois. Então, as experiências na vida das pessoas são muito mais marcantes do que produtos. Sim. Só que um serviço, para ser uma experiência muito agradável, muito memorável, ela tem que ter pequenos detalhes tangíveis e palpáveis para a pessoa lembrar daquela experiência. Repetir a experiência no produto é muito mais simples do que repetir a experiência no serviço, justamente porque são pessoas. Você pega uma caixinha da época, a gente estava falando, reproduz milhões dela, o cliente todos vão ter a mesma sensação de experiência. Tem que ser assertivo, mas vai ter a mesma.
Aqui a gente tem que treinar individualmente cada um para quando Isso. conversar com o cliente estiver lá, tiver o mesmo discurso, É né? isso aí. Sim. É isso aí. E recentemente nós fizemos uma ação dentro da Porsche Cup, nós levamos alguns convidados da Rock7, e assim, a experiência que eles tiveram dentro desse evento, eu tenho absoluta certeza que a marca Rock7 foi cravada no coração de todos que participaram dessa ação, porque realmente foi uma experiência única para eles. Para a gente, é o cotidiano, é o dia a dia. Vê corrida, já conhece todo mundo, fala daqui. Mas para eles que não viram de perto, de dentro dos boxes, foi algo assim, uma experiência realmente marcante que a Rock7, uma produtora de vídeo, proporcionou para essas pessoas, né? Exatamente. Fantástico. Bem, umas últimas perguntinhas aqui, Mayara, para a galera que gosta muito dessa área de marcas, né? Mas a gente vai puxar um pouco para nossa sardinha aqui, né? Qual a importância do vídeo para a comunicação de uma marca? Olha, ele é não é personificação, né? Mas ele é justamente a imagem de tudo isso que eu falei antes. Hoje em dia, o vídeo é uma das mídias, acho que é a mídia mais consumida, né? Se eu não quero falar errado aqui. Mas ele é onde vai mostrar tudo aquele passo a passo anterior que nós falamos. Então, a missão, a visão, o valor, ele é representado por meio de um vídeo. E é onde melhor as pessoas conseguem enxergar literalmente o que a empresa representa. Então, seja um vídeo institucional, seja uma propaganda, um comercial, é onde as pessoas conseguem assimilar melhor algo que não é palpável, algo que ele é, né, intangível. Então, o vídeo é a forma mais fácil e mais simples, por isso, hoje em dia, é uma mídia que se consome muito, de as pessoas se colocarem no lugar do outro ou verem, enxergarem realmente esses aspectos de uma empresa, né? E aí eu vou complementar a minha pergunta. Muitas pessoas hoje falam assim, porque tem que ser orgânico, tem que ser de qualquer jeito e tal. Beleza, isso também aceita, né? A internet tem isso. Agora, a gente volta naquele momento que a gente falou, tudo que a gente faz, a gente está se comunicando. Se a gente tem uma marca, vou colocar uma marca aqui exemplo, uma Porsche, uma marca conceituada que tem identidade. Se ela começar a pecar nisso, ela está comunicando uma fragilidade dela também, né? Absolutamente. Então, ela tem que se mostrar profissional. Né? Existem alguns meios de comunicação, então se você pega uma rede social como o TikTok, responde muito bem você colocar algo que é natural, algo que é feito em casa. Mas talvez não converse com uma marca como essa, né? Eu não sei qual é o público-alvo exatamente, né? Eu teria que estudar exatamente a fundo o que é o público-alvo, mas talvez não converse. Então, sim, é interessante você pensar num profissionalismo para uma marca consistente, uma marca que tem uma herança no tempo, uma marca que tem os seus valores muito bem concretos e justamente transmitir, né, toda essa mensagem por meio de um vídeo. Tá? O fazer em casa ou algo natural não é para tudo que ele vai funcionar. Ele tem que ter uma série muitas vezes, de padrão, de rigor, que o em casa ele não funciona, ele não vende a ideia do que uma marca representa. Né? Legal. E Mayara, isso é uma necessidade do diretor de marketing ter essa percepção, né? Ele vai ser o decisor, né? Então, ele geralmente vai dar a tacada final ali do que ele quer justamente apresentar, comunicar, né? Então, uma série de estratégias são traçadas e você pode escolher alguns meios de comunicar isso. Mas sim, a responsabilidade fica com ele quando a gente tem uma empresa bem estruturada também. Né? Se você tem um diretor de marketing, ele sim vai tomar a decisão. Então, isso quer dizer que é importante viralizar esse vídeo? O viralizar é uma palavra, até ontem ainda também na aula eu falei isso, né? O viralizar, se você está exatamente com o teu propósito sendo mostrado ali naquele vídeo, o viralizar ele vai ser interessante, porque ele vai chegar numa quantidade de pessoas muito grande, ele vai alcançar muitas pessoas. Agora, se você viraliza uma besteira, se você viraliza algo que não faz sentido com a tua marca, você vai atrair uma série de consumidores que não são consumidores ideais para a sua marca. Pode ser maléfico para a marca. E os haters, né? Então, você vai ali contaminar a sua marca com pessoas que não interessam para você. Aí tem aquela velha história, falem bem ou falem mal, mas falem de mim.
não necessariamente em todo momento isso é interessante para uma marca. Eu acho essa frase muito clichê, eu nem gosto muito dela, porque fale bem, fale mal de mim, não é legal, né? Principalmente nos tempos de hoje. E como você falou, se a marca se manter sempre na sua autenticidade, né? Que é o caso da Red Bull, como o caso aqui do nosso estudo, ela também já viralizou várias vezes com conteúdo que ela sempre produziu há 10 anos. Teve um que viralizou, não é uma matemática simples, né? Exatamente. Então, essa consistência aí de comunicar também, estar sempre na boca do consumidor, mas de uma forma adequada, é o mais interessante. Você repetir, né? A repetição para as marcas também é algo interessante. Você comunicar com repetição. Os consumidores, eles gostam de ver sempre a mesma coisa. Então, eles gostam de ver um padrão na marca, eles gostam de ver a identidade da marca, né? Estar acostumado com isso. Então, né? e assim, o viralizar, acho que boa parte das empresas querem ter um viral, um vídeo para atingir grandes públicos, mas existe também um desafio de atingir os públicos nichados, que aí sim vai fazer sentido para algumas marcas. Mais especiais de luxo, né? Como atingir esses nichos? Então, novamente, primeiro passo, se a gente for pensar em passo, é saber quem está do outro lado assistindo, né? Então, tem o momento da verdade ali do consumidor. Em que momento que ele está assistindo o vídeo? Em que momento que ele está conectado na rede social? Em que momento que ele está de frente ao teu site? Ele está em casa, ele está no trabalho, ele está no trânsito. Então, essa forma de você compreender a tua transformação antes de qualquer coisa é o ideal para qualquer marca. Realmente se colocar no lado do consumidor. Eu sempre falo isso. O que a tua marca ou o teu produto, se você vai anunciar algo neste momento? Se você vai criar uma campanha de anúncios online, o que este anúncio, né, chegando naquele consumidor em determinado momento, ele vai mudar na vida da pessoa? Então, ele recebe aquele anúncio, ele dá um clique na vida da pessoa ou não? Você deu um exemplo aquela hora de um curso que ele comprou, né? Então, eu estou no momento, exemplo de inglês. Por que as pessoas querem aprender inglês nos dias de hoje? Porque é a língua universal. Ok, é a língua universal, mas por que elas querem aprender no seu âmago? Porque elas não querem passar vergonha quando elas viajam. Porque elas não querem passar perrengue quando elas viajam. Porque elas querem se comunicar com liberdade sem precisar de outra pessoa se comunicar para ela. Então, esses são aspectos, né, de vida e hábitos de indivíduos que é onde a comunicação tem que chegar de forma bem assertiva. Então, se eu vendo um curso que eu falo, não passe mais perrengue na sua próxima viagem para Disney, a pessoa vai entender muito melhor do que simplesmente eu falar assim, o melhor curso de inglês que você pode ter. Não muda a minha vida. É entender de fato essa dor, né? É entender essa dor. E você nichar um público. Porque tem pessoas que querem aprender inglês para assistir um filme, ou ler, ou poder estudar. Mas se você atacar um nicho que realmente viaja e tal, realmente é uma forma de enxergar, né? E aí você segmenta o mercado, você pode segmentar geograficamente, pode segmentar psicograficamente, qualquer que seja a maneira, mas você cria público, né, um público-alvo ali específico, ou personas, né, que se trata como umas personas bem específicas para determinado momento. Então, uma pessoa que vai comprar o curso de inglês não é igual, todas as pessoas que querem comprar o curso de inglês não são iguais. Uma tem uma motivação e a outra tem outra. Então, você cria uma persona com uma motivação e outra com outra motivação. E continua sendo segmentado para pessoas que querem aprender inglês. Nesse segmento de público nichado, eu pego várias coisas. Eu tenho muita referência de internet, né? Porque eu consumo. Tem aquela empresa Startse, que é uma empresa de educação também. Sim. E sempre quando eles vão fazer algum tipo de curso, eles filtram o nicho já no início da publicidade. Então, eles falam assim, você C-level. Aí, né, desenrola. Cara, se o cara não é C-level, ele já pulou fora. Agora, se ele é um CMO, se ele é um CFO, ele já... Opa, deixa eu escutar o que esse cara quer falar. Exatamente. Ele tá nichando, né? É aqueles 5 segundos mágicos, onde você... E por isso que a gente vem mudando muito também a nossa forma de nos comunicar por meio do audiovisual, né? Sim. Até como comparação que antigamente a gente fazia um filme que ia para a TV, público passivo, assistir, não tinha nem como reclamar se foi bacana ou não.
E só que esse filme ele ficava por vários meses rodando, né? Exatamente. Então você fortalecia a marca na repetição. Repetição. E hoje é diferente. Hoje você faz vários vídeos com comunicação diferente, aquele que é para viralizar e aquele que é pro nicho, só que é tudo muito perecível. Então, a quantidade hoje da comunicação por meio do vídeo, ela tem que ser no mínimo 10 vezes mais. Né? E mesmo com essa velocidade de produção audiovisual para comunicar, como que a gente ainda consegue manter uma marca forte, mesmo nos vídeos perecíveis? Falando de internet, que hoje o grande público tá na internet, sim, né, Mayara? É consistência. É a palavra, assim, do digital, é consistência. Então, se é a mesma coisa, vamos trazer para o ambiente offline. Tem uma loja aqui na rua que abre das 9 às 18. Então, você sabe que a loja abre das 9 às 18. Você passa ali todo dia, ela está aberta das 9 às 18. Aí, na rede social, que quer que seja campanha ou e-mail marketing, qualquer que seja, né, o ponto de contato digital, um dia você vê uma publicação, um dia você recebe um e-mail marketing, passa 2 semanas não recebe mais. Um dia o story está funcionando, outro dia tem um vídeo no TikTok. Consistência é tudo, né? Então, consistência é tudo. Da mesma forma que você abre a tua loja física das 9 às 18, abra a tua loja no online, porque a avenida ali está passando muita gente o tempo todo. O fluxo é muito grande. Então, você tem que estar ali presente. Então, a pessoa olha ali, ela sente, nossa, mas... última publicação, 20 de abril de 2021. Nossa, olha só, essa loja não abre faz quanto tempo? Então, quanto mais você faz, né? Você demonstra ali que você está interessado por quem está assistindo, pela tua audiência, pelo teu público. Ó, e tem aqui, ó, essa imagenzinha que conta muito, sim, ó. O de cima é intensidade, depois isso. Eu boto o meme aqui, ó. E de baixo é consistência. É isso aí. A intensidade você consegue até dar uns picos, viralizar e tal, mas a consistência, cara, você vai longe. É, né? isso aí. Fazendo até um comparativo com corrida, que é nosso DNA, é a corrida de longa duração. Não adianta você a 12.000 RPM e subir o motor. Não, vai no no perene. Mayara, papo sensacional. Queria agradecer aqui você aqui presente com a gente, passando todo o seu conhecimento. Eu ficaria mais. Se o pessoal quiser ver, conhecer a tua empresa ou ver os conteúdos que você hoje coloca na internet, como é que as pessoas te acham? Tá, pode entrar no meu perfil, que é o meu nome mesmo, Mayara Kozowski, _, daí lá tem meu site, tem informação, tem telefone, se quiser entrar em contato com a empresa. LinkedIn também. LinkedIn, TikTok, Kawaii, tem a gente tudo, vai colocar né? também na descrição. Legenda, na descrição. Bem, eu só tenho a agradecer, foi uma baita aula aqui, principalmente para quem faz gerenciamento de marca, quer se atualizar, né? Professora, né? Tá sempre atual, estudando, com conhecimento na veia. Foi bem legal, eu gostei. Eu acho que foi assim muito rica essa nossa conversa, principalmente até para que os C-levels e os empresários extraiam essas informações, porque nós estamos aqui para fazer realmente o melhor por meio do audiovisual. Então, todo esse bate-papo de como construir uma marca forte, a reputação da marca. Então, é como se a gente fortalecesse cada vez mais o nosso trabalho da comunicação. E é isso que a gente sempre busca. Né? Tá evoluindo, tá construindo marcas fortes, fazendo parte dessa história e como Rock7 comunicando por meio do audiovisual. Esse que é o nosso grande propósito. Né? Muito obrigado. Cara, eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando com você, mas quero te agradecer mesmo a sua presença aqui no nosso Sete Fala número 3. Obrigada, foi um prazer, né? Você era a primeira mulher aqui nesse ambiente aqui, então adorei também. Quando quiserem, contem comigo. Agora eu vou para Curitiba ver meu filhote. Show. Pessoal, obrigado pela audiência e público aqui que nos acompanha no Sete Fala. Nossas redes Rock7 Oficial podem olhar aí no Instagram, tem todos os cortes de todos os podcasts, ou no nosso próprio YouTube você tem aí as outras edições de nosso podcast. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo.